Eu acho que só pode ser bom se for para alguém, só para o Diniz. Porque o Diniz vai ganhar uma experiência. Essa questão. Vamos pensar aqui, vai. A gente morreu, não sei quanto o Rodrigo ouviu. Eu dei a história do Coutinho, cara. A história do Coutinho eu acho maravilhosa. O Tita não é convocado, a seleção perde do Paraguai. No domingo, o Tita faz 3 gols do Leão, que jogou no Paraguai. E o Tita não é convocado, preservado, porque tinha semifinal do Campeonato Carioca no domingo. É inacreditável isso. E a gente não dava atenção para isso. Pro Diniz, era a preparação da Copa pós-78, né? Copa América. 78. Copa América depois de 78. Tá. A Copa América foi o último técnico antes da era dos técnicos efetivos, né, exclusivos. O Tele é o primeiro técnico exclusivo. E depois do Tele, a única exceção é aqueles 3 meses do Luxemburgo em 98, que a CBF demorou para decidir o sucessor do Zagallo, e o Luxemburgo ficou 3 meses. Todos os outros são exclusivos. São técnicos da seleção brasileira. Para o Diniz, trabalhar com o Ancelotti, que é uma paz de espírito, eu acho que pode ser muito bom. Para a CBF, pode ser muito bom ter o Diniz como assistente exclusivo do Ancelotti e formar o Diniz, aperfeiçoar o Diniz nesse período para ser o sucessor. Você faz uma escolinha de técnico por ali e, paralelamente, vai trabalhar a formação de outros treinadores. Pode ser bom para o Diniz. Para a CBF, ter um técnico compartilhado não é bom, porque a gente vai levantar um monte de questão que o Razan estava levantando agora. Para o Fluminense, a gente já percebeu pela repercussão nas redes sociais, não é bom. Já aconteceu. O Zezé Moreira foi técnico da seleção em 54 e era técnico do Fluminense. O Zagallo foi técnico da seleção em 71 e era técnico do Fluminense. Era outra época. Era um outro... Não tinha esse turbilhão de rede antissocial. Que quando convocou, como assim? Ele é técnico do Fluminense, como é que foi para a seleção? Então, eu acho que quem pode ganhar, se é que vai ganhar, é só o Diniz. Do ponto de vista dele querer essa resignação, se resignar por 4 anos para trabalhar com um Ancelotti que tem contrapontos com ele. Tem maneiras diferentes, tem experiência diferente. É um grande gestor de grupos, não quer dizer que o Diniz não seja, mas são maneiras diferentes de gerenciar grupos. Pode ser um aprendizado para ele. Se alguém ganhar, eu acho que é o Diniz. O Rodrigo, quero ouvir tua opinião também. Só antes, para deixar talvez até claro para a nossa audiência, ao acertar com o Diniz, a presidente da CBF, presidente Reginaldo Rodrigues, avisa o Ancelotti, estamos acertando com esse treinador, ou isso não houve essa comunicação, ou nem temos essa informação tão checada? Vai haver essa comunicação, não houve. O combinado era que ele não participaria de nenhuma forma, mas que ele seria informado de quem tinha sido escolhido. É isso. E aí ele vai ser informado. O Bruno Haddad vai perguntar para ele na coletiva. Vai ser informado. CBF contratou você. Você está contratado? Você está sabendo que você foi contratado pela seleção brasileira? Dá aquele toque, aquele salve. Ontem, inclusive, pela primeira vez, o Edinaldo falou em on, né? Exatamente. Vi sua reportagem, falamos disso aqui, inclusive. Foi uma pergunta minha que eu perguntei sobre o Diniz, e aí no final da fala ele fala: vai chegar para o técnico da Copa América, o Ancelotti e tal, não sei o quê. E ele fala a questão da proposta parecida também nessa resposta? Isso, exatamente. É uma pergunta, porque eu virei para ele e falei assim: Edinaldo, eu queria que você desse uma síntese de por que você escolheu, assim, desse uma explicação de por que tinha escolhido, e aí é que ele fala aquela frase ali. Então, sobre essa questão compartilhada, tá claro que a CBF percebe, eu já falei aqui, né, que tem uma questão a ser trabalhada, tanto que a primeira pessoa que eles procuraram foi o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, não foi o Diniz. É o contrário do que costuma acontecer Já aconteceu de um técnico do Fluminense ser recusado, né? No caso, o Muricy, sendo que a presidente do Fluminense não tinha sido nem avisada pelo Ricardo Teixeira na época, né? O desenrolar da coisa foi quinta-feira, o Mário foi procurado, depois que ele estava classificado, ele teve uma reunião com o Edinaldo falou o que ele queria, no domingo eles voltaram a conversar, e na segunda já foi o pessoal todo do Fluminense com o Diniz na CBF, o que mostra que o clube participou
o tempo inteiro, e como tem essa... Inclusive o Fred, eu não entendi muito bem o que o Fred estava fazendo lá, mas estava o Fred lá também, participando. Cúpula total. Exatamente. Bom, o Fred tem um cargo, eu estou brincando aqui, mas o Fred tem um cargo no Fluminense, no futebol do Fluminense. Então, eu acho que tem uma questão, não é o cenário ideal, você ter um técnico dividido, eu acho que tem perdas dos dois lados, e tem essa questão do conflito de interesse. Agora, a gente tem que pensar também num outro mais amplo, assim, o que era possível fazer com o que estava posto? A CBF escolheu o Ancelotti. Aí a gente já teve aquela discussão, vale a pena esperar um ano, não vale a pena esperar um ano, tem essa discussão. A partir do momento que eles decidiram que valia a pena esperar um ano, você precisava de um substituto durante um ano que seja alguém plausível, com nome, não dava mais para o Ramon e tal, não sei o quê. O Diniz sempre foi o preferido ali do lista alternativa do Edinaldo. E ele só cabia nesse... Quem que tinha como outra alternativa para você ter como... Eu estou tentando pensar assim, qual seria a outra possibilidade, né? Eu concordo que toda a solução é um pouco... Rodrigo, ou até... É um remendo. Qual outro clube... É um remendo, mas qual era a outra alternativa? É isso que eu estou colocando. Qual exatamente. outro clube aceitaria, tal qual o Fluminense, ter seu técnico compartilhado? Também é uma outra pergunta, porque às vezes você... sei lá, vou querer o Dorival. Estou chutando aqui, Dorival. Aí vai lá no São Paulo, vamos fazer um técnico compartilhado aqui? Fala, São Paulo, não quero. Preciso focar meu técnico aqui 100%. Vê se você acha boa a minha ideia. Vê se você acha boa a minha ideia. Na segunda-feira, o Reginaldo chama a Leila e o Abel e diz: agora o técnico do Palmeiras é o João Martins.